Estão lembrados então de Isaías 50? Quem lembra de Isaías 50? Quem veio? Quem não veio, né? Tem os que vieram, os que não vieram. Mas vamos fazer a leitura então, até o Leandro se inteirar ali com o Mateus e o Leandro. Vai dar certo. É a chuva, né? A chuva que fez esse... Achou? Aí. Versículo 4 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Estão lembrados? Quem lembra? Mais ou menos? Nossa, a gente leu isso aqui domingo passado, alguém deve estar pensando, nossa, será que nós lemos isso aqui? Nós lemos, e domingo passado nós estivemos trabalhando toda essa questão de ouvir, né? Ouvir a voz de Deus. Tem aquela pessoa que você está falando com ela está olhando para você, está olhando no seu olho, e você sabe que ela não está te ouvindo. O pensamento dela está longe. Você quer ver então, mulher sofre com isso, porque ela está falando para o marido, e o marido está, nossa, mas ele não está ouvindo, ele está longe. Aí, passado alguns dias, você não lembra que eu falei com você? Não, você falou comigo, tem certeza que você falou? Eu falei, mas você não ouviu, né? Normalmente isso acontece nas melhores famílias, né? Na minha casa isso é uma constância, né? Lamento em dizer, mas isso acontece, né? E Deus nos dá a graça de conviver, de perdoar, de voltar, de fazer força para prestar atenção e ouvir. E da mesma forma com as coisas de Deus, né? A palavra de Deus, embora, né, nós sabemos que ela é a verdade e que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, apesar de saber que ela é a verdade, nós ainda temos uma certa relutância em descansar nisto, porque nós achamos que sabemos mais do que Deus. Então a gente quer andar pelas próprias pernas, acaba sofrendo e depois voltamos de volta ao Senhor. Então, eu quero convidar agora nós irmos para Hebreus capítulo 12, tá? Gente, hoje é dia dos pais, evidentemente, e eu não fiz o estudo por causa do dia dos pais. Nós estamos numa sequência, tá, de estudos, e coincidentemente acontece de nós falarmos não sobre os pais, mas sobre a questão de Deus como Pai, né? E isso é fantástico. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir aqui do versículo, deixa eu ver onde anotei, Hebreus 12, a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. E é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito.
Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Isto. Quem esteve aqui na quinta-feira à noite, nós tivemos também abordando algo semelhante, porque nós estamos trabalhando essa questão do ouvir, de dar atenção à palavra. E existe dentro da medicina uma medicina preventiva e existe uma medicina curativa. A preventiva é tudo aquilo que nós não fazemos. O médico fala para não comer carne gorda, você come. Fala para andar, você não anda. Fala para fazer isso, você não faz. Você vai na nutricionista e ela te passa a sua alimentação e você não se alimenta, conforme ela passa. E depois a doença aparece. E aí você vai para a medicina curativa, às vezes uma cirurgia, às vezes uma quimioterapia, às vezes uma situação que é muito mais dolorido, muito mais sofrido, mas pelo fato de você não fazer a prevenção, tem que entrar pela outra via. Da mesma forma, isso dentro da psicologia, dentro da fonoaudiologia, acho que é isso a palavra. É interessante, depois até quero conversar com o Leandro sobre fono, tá? Me lembra disso, que eu olho para você e aí eu falo, eu preciso conversar com ele e sempre esqueço. Então existe essa questão da prevenção, e Deus também é um Deus da prevenção. Ele orienta, Ele fala, Ele ensina, Ele mostra, Ele fala de novo, mas aí nós não damos atenção. Aí quando a coisa está difícil financeiramente, o casamento já não, alguém já falou para mim, nem adianta, pastor, não existe mais. Sabe, quando a coisa já descambou, aí, Senhor, nós precisamos de um caminho. Pois é, aí Deus fala assim, rapaz, eu te ajudo, eu tentei te avisar de todas as formas, e você não deu atenção, agora está difícil, mas vamos lá, vamos tentar. É interessante que em Samuel ele diz assim, que Deus, Ele desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Então, o que nós conseguimos fazer é embaraçar, a gente embaraça tudo. E aí Deus tem a gentileza ainda de nos ouvir e de nos atender. Então nós temos aqui, esses dois pais. Nós temos um pai físico que tenta acertar, correto? Mas normalmente o que nós fazemos? Erramos. Nós não queremos errar com os nossos filhos, mas às vezes erramos. Só que quando nós corrigimos os nossos filhos, o texto diz assim, versículo 10, porque aqueles, se referindo aos pais biológicos, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Então, você e eu, cada pai tem a sua subjetividade, tem a sua formação. Alguns vieram de cultura diferente, modelo familiar diferente, pensamento diferente, Eu fui criado assim, a pontapé, a trancos e barrancos, e eu quero fazer diferente com meu filho. Então, cada pai corrige conforme bem lhe parece. Mas o texto continua dizendo assim, mas este, se referindo ao Deus Todo-Poderoso, este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quando Deus nos fala, nos orienta, nos corrige, Ele tem um propósito bem claro.
eu quero que você seja um homem segundo o meu coração. Então, não há nada de errado aí na correção do Senhor. Então, eu queria convidar agora a igreja para o nosso estudo propriamente dito, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Nós vamos dar aqui, trazer um exemplo, né? São vários, tá? São vários. Mas aqui nós vamos trazer esse exemplo hoje. Eu poderia perguntar aqui com o risco de errar, né? Eu, como pai, tenho uma expectativa com os meus filhos e eu ainda não recebi o presente. Provavelmente eu vou receber um presente hoje, porque eu vejo aquela movimentação lá em casa, né? Vão sair juntos, dali a pouco entra com a sacola meio escondida, aquele negócio, eu vi que saiu algum dinheiro do meu bolso também. Quer dizer, a gente começa a perceber que há um clima acontecendo na casa, né? E aí você, né, sabe que isso vai acontecer. Porém, eu já disse aos meus filhos, não precisa presentes. O meu presente é que haja obediência na minha casa. Porque quando, já falei isso também, eu corro o risco de errar, mas pelo menos eu estou procurando em Deus uma forma de acertar. Então vamos lá? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, olha que lindo isso aqui. 1 Samuel 9, verso 2. Tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Falando de você, Moisés. Olha só, falando do Leandro ali, falando do outro Leandro, falando aí do Fabrício, olha que coisa linda. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Olha só, será que não mudaram o nome aqui? Tiraram Eliseu, colocaram Saul aqui no negócio? Tiraram o nome do Moisés e colocaram aqui, já pensou? Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O nome desse moço era Saul. Eu fico imaginando, né, como pai, mãe desse rapaz, né? Nossa, esse é o meu filho. Olha que coisa maravilhosa, beleza, altura, estatura. E além de tudo isso, Deus olha dos céus e escolhe quem para ser o primeiro rei em Israel. Esse moço. Agora você imagina, o cara que não é tão bonito já se acha. Agora, além de ser bonito, ser mais alto, uma estatura, e agora, o rapaz lá de cima me escolheu para ser rei. Esse cara não aguenta dentro dele mesmo, né? Deve ser uma coisa tremenda. Vamos continuar 1 Samuel capítulo 9, agora os versos 16 e 17. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor, e disse: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Eu fico imaginando Samuel chega lá. É esse. Tanto é que depois, quando ele vai escolher lá o Davi, ele fala:
Com certeza é o outro, né? Porque o Davi era mais franzino, essa coisa toda. Mas aqui ele chega, se depara com Saul e vê toda essa graça de Deus de conceder, né, a esse moço de ser escolhido. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, então Samuel, em obediência a Deus, unge Saul como rei. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? E aí, então nós começamos aqui o primeiro rei em Israel. Nós começamos aqui, além de ele ser belo, ter essa estatura, além de ele ser escolhido por Deus, o próprio povo, tá? Se você virar as páginas aqui, ó, no versículo, capítulo 10, em cima do versículo 17, tem assim, ó, o povo escolhe Saul para ser seu rei. Então, belo, Deus o escolhe, e agora também nós temos uma resposta aí do povo escolhendo como rei. Aí nós começamos uma história, né? Saul começa essa história e nós vamos pular para o capítulo 13 agora. Capítulo 13, nós vamos ler do verso 8 até o versículo 14. Lógico que quem esteve domingo passado pela manhã, quem esteve na quinta-feira à noite, fica mais fácil, e eu até vou trazer a memória para vocês. Não sei se vocês se lembram de Deuteronômio 17, quando nós falamos que Deus tem lá a sua hierarquia, e o sacerdote, a pessoa que não estivesse disposta a obedecer o sacerdote, que era o porta-voz de Deus, ele deveria ser morto, de tão sério que era o sacerdote, naquela ocasião. Depois nós temos, evidentemente, principalmente ali em Jeremias, em Ezequiel, nós temos os falsos pastores, falsos sacerdotes, aqueles que curavam a ferida do povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não havia paz, enfim, depois isso veio mudando. Hoje nós temos, né, nos nossos dias, nós temos ministros, que a palavra de Deus diz que são ministros de Satanás, que se transfiguram em anjo de luz, quando na verdade não são. Mas naquela ocasião, tanto Arão quanto Moisés, no início, o peso do sacerdote, era o porta-voz de Deus. Aquele que não obedecesse deveria ser morto. Isso está em Deuteronômio 17. E aqui nós temos então o versículo 8, a partir do 8, então nós vamos ler esse fato. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Isso, esse 8 e 9, eu queria que você, à medida que vamos lendo, você entendesse isso. De quem era a responsabilidade de oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor? Do sacerdote. O que Saul percebeu é o seguinte, o versículo 8 diz o seguinte: o povo começou a se espalhar. Samuel tinha dito que vinha estar com ele. Samuel não aparece. Lógico, se Samuel não está, o povo começa a dispersar, o que eu vou fazer? Vamos, alguém arrisca? Se o povo está se dispersando, Samuel, que se comprometeu a estar aqui durante tais dias, e ele não está, o que eu devo fazer? Hã? Não entendi. Eu devo ouvir a voz de Deus. Se a coisa não funciona, se a coisa não está dando certo, eu conheço inúmeros casos. Já que Deus não me dá um marido, eu vou escolher e pronto.
aí você, né, sofre as duras penas. Já que Deus não me deu essa casa, eu vou escolher, eu vou comprar, aí que se exploda. Já que Deus não age, eu vou agir. Já que Deus não faz, eu vou fazer. Já que Deus não opera, eu não vou esperar. Isso nós temos claramente em Sara. Deus prometeu um filho, mas como Deus é devagar demais, eu vou doar Agar para Abraão e eu vou ter um filho através de Agar. E realmente ela tem esse filho, mas aí nós temos uma tragédia, né, na história do povo de Deus. Então nós normalmente temos Deus como devagar demais, Ele demora demais, eu oro, Ele não responde, então já que Ele não responde, eu vou agir. E aqui nós temos então Saul, né, com toda a beleza, pela unção de Deus, pela unção de Samuel, mas ele toma uma atitude. Versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, demorou, Samuel, eu já fiz aqui o sacrifício, você chegou meio tarde. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Você percebe essa palavra? Forcei-me. Eu decidi. Já que você não aparecia, eles iam me atacar, o povo se dispersava, eu me esforcei e fiz o sacrifício. Muito bem. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nossa, mas só isso? Não dá essa impressão? Mas, Senhor, eu só tentei, tanto é que eu fiz o holocausto, eu fiz tudo direitinho. Pois é, mas não era para fazer. Isso vai totalmente contra aquilo que Deus tinha dito na sua palavra. E aí vem uma palavra muito dura, né, que mexe. Olha, o versículo dizendo assim, você agiu de uma forma louca, a expressão neciamente, não guardando o mandamento do Senhor, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino, mas o teu reino para por aqui. Não tem mais como continuar. O versículo 14 ainda, por quê? Digo, porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Gente, como nós estamos vendo, domingo passado, essa semana nós ficamos com a leitura de Deuteronômio 30, do 1 ao 10, dizendo o seguinte, quando a pessoa erra, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa não obedece e ela volta-se para o Senhor, ao perdão, Deus novamente volta a ter alegria com esta pessoa, só que ficam marcas. A pessoa acaba sofrendo. Aqui nós vamos ver logo na sequência o como isso é desgastante. 1 Samuel 15, para a gente trazer já para o nosso dia, né, o nosso dia a dia, hoje 13 de agosto de 2017.
Então vamos lá, 1 Samuel 15, a partir do verso 10. Essa leitura aqui, nós vamos lendo, nós vamos fazendo a exposição, né, do contexto. Então vamos lá, 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Vamos parar? Vocês já ouviram uma palavra que diz assim: Deus não é homem para que se arrependa, nem filho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que nós estamos lendo aqui? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Como que nós compreendemos isso aqui? A forma de nós compreendermos é essa palavra que é traduzida do hebraico para nós como arrependimento. Mas na verdade o que acontece aqui? Não é que Deus se arrepende de Saul, é que Saul não deu ouvido à sua palavra. Então a expectativa é o seguinte: eu amo a todos, eu quero todos para o meu reino, mas se essa pessoa não tem a disposição de obedecer, não tem nada a ver com Deus. É a pessoa que não tem a disposição de ouvir a voz de Deus. Ontem nós trabalhamos aqui com os pais da banda Redenção a respeito de uma coisa chamada autoridade. E é bastante importante isso, quem sabe um dia vamos tratar isso com bastante cuidado. Deus nunca deixou de ter autoridade. Agora, se a pessoa não obedece, Deus não deixa de ser Deus. Aquela que a obedece, Deus continua sendo Deus. Pai nunca deixou de ser autoridade sobre os filhos, porque o filho nasceu, o pai já é autoridade normal. Mas o filho obedece? Normalmente não. Eu deixei de ter autoridade? Não. Mas as consequências virão sobre o filho, porque é uma palavra dizendo que o homem deve estar sujeito à autoridade. Pelo filho nós temos uma palavra que é dita, né? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Aqui nós temos o seguinte: arrependo-me porque eu coloquei-o como rei, eu dei a palavra, eu dei a instrução, mas ele quer andar pelas próprias pernas, do seu jeito, a sua forma de pensar. Então, Samuel, né, diz assim, se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos continuar a leitura. 12. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao camelo. E eis que levantou para si numa coluna e, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: que quer dizer? Pois este ládido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Isso, vamos entender. No capítulo 15, o que Deus falou quando ele atacasse os amalequitas? O que Deus falou? Olha, eu quero que você mate tudo, inclusive os animais. Aí, olha esse versículo que foi lido, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Ou seja, obedeci o que Deus disse. Então, Samuel disse o seguinte: que balido, ou o que é isso que eu ouço? Que barulho é esse? Né, de ovelhas, esse ouvidos e o mugido de vacas que ouço. O que aconteceu? Versículo 15.
Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Oh, gente, o ser humano é terrível. Sabe o que acontece? Samuel, o povo, não fui eu, mas eu sou rei, mas o povo, né? Ele diz, nesse versículo, o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Para quê? Para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deus falou para destruir tudo. Mas, então, versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Oh, gente, quando eu fico imaginando, olha, passei a noite na presença do Senhor, falando com Ele, né, intercedendo, e acontece o seguinte, Deus falou comigo essa noite, e Saul disse assim, fala, eu quero ouvir o que Deus disse. Então vamos ouvir o que Deus disse. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Gente, a teimosia é um negócio terrível. Terrível. Teimosia é terrível. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu já falei uma vez e vou repetir. Fase da criança, até os 12 anos. Momento em que você coloca na escola, momento em que você cobra tarefa, momento em que você está presente, momento que você exige, momento que você faz de tudo, colégio estadual, seja municipal ou particular. A criança vai criando vínculos, vai tendo relacionamentos. E você não faz isso com as coisas de Deus. No domingo você não traz na igreja. Você não faz com que ele participe da escola. Você não cria vínculos com ele, com amigos que pronunciam, que falam a mesma palavra. Depois dos 12 anos, você vai sentar comigo e vai dizer, pastor, o que eu faço? Pois é, eu te avisava e você não ouvia. Mas pastor, eu tinha que viajar, eu tinha que fazer minhas coisas. Pois, olha, esqueça, você agora é pai, você é mãe, invista em cima do seu filho. Ninguém mandou botar no mundo, tinha que pensar antes. E se você quer filho, segundo o coração de Deus, envolva-o com as coisas de Deus, porque vai chegar uma hora que ele vai falar assim, eu não quero mais, eu não vou. Fecha o parênteses. Aqui Samuel está dizendo, o que Deus me falou foi isto. Pois é, Deus está errado. Deus está totalmente errado. Porque eu fiz exatamente o que Ele me mandou fazer. Tá? Então nós temos aqui esse moço bonito, elegante, passando sobre os ombros dos demais, agora ele é rei, e eu não posso me sujeitar a um sacerdote que só nasceu porque a mãe dele clamou. Vocês estão lembrados de Ana, né? Esse agora sacerdote vai querer mandar no rei de Israel, o que é isso? Então ele tem uma palavra muito dura aqui. Versículo 19, por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo o que era mal aos olhos do Senhor.
Você foi com tudo no despojo, essas ovelhas, essas vacas, né? Então Saul responde, né, isso que nós já vimos, não é bem assim. Mas, o versículo 21, o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, né? Isso nós fizemos para oferecer ao Senhor. Versículo 22. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Não parece uma barganha bacana isso? Não, eu vou oferecer ao Senhor, então eu não preciso obedecer ao pé da letra. Vamos trazer para a nossa realidade. Tem filho que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar presente para pai. Não tem. Mas às vezes faz um sacrifício, né? Compra em 10 vezes no cartão. Quem vai pagar é o pai ainda, né? Porque não tem lá essas condições. Mas assim, qual a expectativa do pai? Não é esse sacrifício, é a obediência, só isso. É só isso. A expectativa de Deus qual é? É de você fazer, é de você botar as coisas, é você mostrar serviço. Não. Um coração disposto a obedecer a sua voz. Só isso. Esse coração disposto. Mas aí continua o texto dizendo, né, isso aqui, essa frase se usa muito, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, obedecer. Versículo seguinte, 23. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Nossa, aí começa a decadência, né, de Saul. Mas eu queria lembrar novamente porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Gente, eu vou abrir outro parênteses aqui. Rebelião. Quem é o nosso presidente hoje? Temer. É uma autoridade que está sobre nós. Qual é o nosso dever? É orar sobre ele. Que Deus conceda sabedoria, e Deus fala isso para o nosso próprio bem. Agora, é lamentável, né? Eu participo de alguns grupos e ao invés de pessoas estarem orando sobre isso, é só crítica, é falta de respeito. Agora, cada um vai dar conta do que faz, eles também vão dar conta. Agora, é uma autoridade. Seu pai é uma autoridade, pode ser que seja um embrutecido, uma pessoa difícil, mas ele é autoridade. Não temos como fugir disso. E aí vem, olha, mesmo que eu não concorde, mas é uma autoridade. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui. Aqui começa a decadência de Saul. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Por quê? Por quê? Porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Gente, isso aqui é muito sério, sabe? Nós, com essa mania de a gente querer agradar todo mundo, às vezes a gente deixa de falar a verdade. Às vezes a gente deixa de enfrentar um enfrentamento. Por que você vai na igreja? Por que tem que ir na igreja? Por que tem que ir? Por que tem que isso? Aí você não quer desprezar a sociedade e você falar pontualmente.
Eu estou indo porque eu temo o meu Deus Altíssimo e eu quero agradá-lo em tudo. Eu quero conhecer a sua palavra, eu quero andar à luz da sua palavra. Mas você é ridículo, pois que seja ridículo, mas eu prefiro ouvir a voz de Deus. E aí, ele joga tudo para o povo, mas na verdade o que ele teve? Ele teve medo do povo, ele teve medo de uma rebelião, de repente ele teve medo de perder o seu estado de príncipe, de governador, de rei sobre Israel. Não, já que o povo está falando, então vamos ouvir o povo. E aí quem ouve o povo, evidentemente não ouve a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Eu fico encantado, né, com Deus. Deus sempre trabalhou com um pequeno rebanho, porque são pessoas que estão voltados ao que está escrito. É a palavra, então eu vou ficar com a palavra. Eu temi o povo, né, o versículo 24, e dei ouvidos à voz do povo. Versículo 25. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu o adore ao Senhor. Olha só que coisa linda. Até o momento em que o Samuel fala com ele que Deus tirou o reinado, ele está, né, batendo de frente. Não, o povo foi assim, nós vamos sacrificar, nós vamos oferecer. Mas agora eu te rogo, né, o versículo que foi lido, perdoa-me o meu pecado. Porém Samuel, versículo 26, diz a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Ah, que Deus mais maravilhoso que nós conhecemos. Ele não negocia a sua palavra. Pode espernear, pode brigar, pode fazer o que quiser. O diabo nunca foi pai de ninguém, mas Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo. É vocês que têm a ele como pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Quem não se firma na verdade, está dizendo: meu pai é o diabo. Eu prefiro a mentira do que a palavra do Senhor Deus. É muito pesado isso, mas é a verdade. Continuando o texto, diz assim: já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. 27. E virando-se Samuel para ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Você já pensou o desespero? Não vai embora, pelo amor de Deus. E agora o que eu faço? Segura na orla do sacerdote, que nasceu produto de um milagre quando Ana clama, e aí à medida que ele segura, rasga-se essa peça. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Oh, gente, como nós precisamos de gente assim, que fale, né, que não fique falando pela metade. O teu reino já está rasgado. Versículo 29. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Olha aí, ele voltando ao livro de Números, né, mostrando essa realidade. Esse é o seu rei, esse é o nosso rei. Né, versículo 30, disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Eu não vou mais com você. E você vai entender já já o porquê disso. Mas mesmo assim, então, Saul vai e adora o Senhor. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus não se arrepende, Deus faz, Deus não mente. Ele falou, obedece, não obedeceu. Versículo 32, então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E
Agag veio e ele animosamente e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Aqui não é uma questão de a emoção passar. Você sabe que a nossa justiça é assim, né? Acontece um fato hoje, todo mundo quer matar o cara que fez aquela arte. Aí entra para a justiça. Aí fica 1 ano, 2 anos, aí vai esfriando os ânimos, e aí a gente vai perdoando, né? Passa friamente, aquela dor passou. Aqui não, Deus mandou matar para matar. Passou esse negócio da emoção? Passou, mas tem que matar? Mata. É agora, vamos matar Agag. E foi isso que aconteceu. Não me pergunte por que, o fato é que aconteceu. 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Você viu como que é o negócio? Nós temos sentimentos, não temos? É um negócio esquisito. Eu fico imaginando quando Acã foi apedrejado. Que dó de Acã, que dó as pessoas, os amigos de Acã. Estou falando agora lá lá do passado, mas assim, que dó, né? Foi apedrejado ele, a esposa, os filhos, os animais. E da mesma forma que Saul e Samuel tornam amizade, são amigos, porém Saul não quer obedecer à voz de Deus. E aí há um sentimento de amizade, né? Eu tenho dó, mas o que eu posso fazer? Nós não estamos lidando com esse relacionamento, nós estamos lidando com a palavra de Deus, e Deus é justo na sua palavra. Agora sim, nós vamos para Deuteronômio capítulo 31. Eu já estou caminhando aqui para o final. Deuteronômio 30, nós vamos de volta ao versículo 11. 30 ou 31? É o 30, verso 11. É a leitura dessa semana. Para quem chegou depois, tá? Essa semana, então, a leitura de Deuteronômio 30, do verso 11 até o verso 20. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, e nolo trará e nolo fará ouvir, para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Isso. Nós vamos parar nesse texto, essa semana nós vamos estar lendo isso, mas eu queria dizer aqui, o versículo 16 diz assim, ó, porquanto te ordeno
hoje. É ordem. Não é para questionar. É ordem. É ordem. A palavra de Deus é ordem. Quando nós falamos e mencionamos e dizemos, olha, não existe remédio para você, você tem que morrer mesmo, não tem remédio. Não tem meio termo. Pode mudar de igreja, pode ficar aqui, pode sair daqui, nunca mais volta nessa igreja, pois não volte nunca mais, mas tem que morrer o velho homem. É ordem, é determinação de Deus. Não pode ser uma nova criatura se o velho homem está ali. Não pode ser uma nova criatura sem nascer de novo. Não pode. Deus não vai mudar, não vai dar uma voltinha assim para incluir você dentro ou no meio dos santos, porque você vai contaminar todos os santos. Então, o que Deus tem que dizer? Eu tenho que matar mesmo. É morte, não tem o que fazer. É ordem. Ai, pastor, mas eu não consigo. Por isso que o texto, logo em seguida, no versículo 19, ele diz assim, escolhe. Você não tem como mudar isso, você não tem como obedecer. Nós não temos nem coração para obedecer, mas quando você se dispõe à escolha, eu quero isto na minha vida. Eu quero obedecer. Eu quero, Senhor, quero comais, bebais ou qualquer outra coisa. Eu quero fazer para a tua glória. Eu escolho isso. Eu faço essa opção. Aí você pode ficar sossegado que Deus entra aí com a sua graça, trazendo a revelação de como que isso vai se processar. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz assim, olha, você vai ser mãe. Como? Não conheço varão. Não, fica sossegado. Vai descer sobre ti a virtude do Altíssimo, o santo que de ti há de cobrir, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí ele chega no 37 e diz assim, porque para Deus nada é impossível. Ele faz isto. Muito bem. A resposta dela foi, então, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, o fato não é de eu agora, a partir de hoje, então eu vou sair daqui e vou obedecer. Não, você nem tem natureza para isso. Agora, quando você se dispõe assim, Senhor Deus, já tentei de tudo e não consegui. Já mudei, já fiz pensamento positivo, já fiz votos, já fiz até sacrifícios para te obedecer. Eu não consigo, mas eu quero escolher ao caminho da obediência. E aí você fica sossegado que Deus começa um trabalho sobrenatural. E é tão interessante que ele diz assim, aquele que começou essa boa obra, ele há de aperfeiçoar. Então, o fato, na verdade, que acontece é uma entrega. Eu fico imaginando se Saul tivesse dito o seguinte, Senhor, eu não posso, eu estou sofrendo, não tenho condições, mas eu quero obedecer. Não, ele foi fazendo do jeito que achava, do jeito que pensava, e Deus o rejeitou. Não é por aí. Eu preciso de um homem segundo o meu coração. E daí vem Davi. Davi faz tanta arte, mas era um homem que se arrependia, voltava lá, de Deus, estou aqui, tem misericórdia. E contou todo o seu exército, e Deus teve misericórdia. E teve misericórdia, a ponto de no capítulo 18 dos Salmos ele dizia assim, eu amo o Senhor. Então, queridos, eu queria trazer isso, esqueçam pelo fato de ser dia dos pais, mas o fato é que Deus chama uma pessoa, é lindo, é bonito, o povo elege essa pessoa, mas se essa pessoa não tiver disposição, um coração disposto à obediência, não serve para servir. Não serve para servir. Então, que
eu e você tenhamos esse coração dispostos a servir ao Senhor, a buscar na sua palavra em obediência. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos orar. Deve ter filho em casa fazendo carninha para o pai já está aqui desesperado. Ô gente, deixa eu mostrar um negócio aqui que eu vi essa semana. Essa semana eu fui jantar lá no Picasso, eu saí, era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Gente, eu fiquei muito mais tempo que vocês lá depois, hein? Depois a coisa ficou boa, né? Eu sei que eu fui dormir, era 2:30 da manhã. Quando eu cheguei no meu carro, tinha esse papelzinho dito assim, ó, escrito à mão: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Escrito a caneta, uma letra muito bonita, papelzinho bem cortado, ou seja, quando alguém quer fazer algo, faz. Independente se é belo, se é bonito, se é bem trabalhado, se é um negócio que custa caro. Não, eu quero falar do meu Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei encantado com isso aqui. Não precisa de ser muita coisa para poder anunciar o nome do Senhor Jesus. Fiquei maravilhado. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradar o Senhor como nosso Pai. Eu te louvo, Senhor, porque todos quantos o receberam, o Senhor deu-nos o direito de sermos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história e nós queremos obedecer. Nós não queremos, Senhor, não queremos andar fora da tua vontade, da tua palavra. Nós não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós dependemos, Senhor, de que o Senhor venha com teu Espírito Santo, nos convença daquilo, ó Deus, que estamos agindo de forma errada. Nos convença, Senhor, para que possamos dar ouvidos à tua voz e à tua palavra. Ó Senhor, nós te louvamos porque os exemplos do passado, seja Sansão, seja Saul, seja Jefté, seja tantos outros homens, Senhor, que o Senhor criou expectativas no sentido de que haja uma obediência. Ó Senhor, que nós venhamos aprender com estas situações, ó Deus, que o Senhor espera, não sacrifícios, não muitas coisas, mas um coração disposto a obedecer, a estar no centro da tua vontade. Nós queremos isto, Senhor, nós clamamos por isto, Senhor. Dá-nos este coração, cada dia mais, reverentes à tua voz e à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nesse dia que o comércio institui como Dia dos Pais, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de termos um dia alegre com os nossos filhos, olhando também, Senhor, como pais, vemos como desobedientes, várias situações, mas, Senhor, ajuda a olhar com um olhar de pai, um olhar de misericórdia, de graça, na expectativa, Senhor, que eles também, cada dia, tenham um coração dispostos a obedecer. Porque nós queremos, Senhor, homens, filhos, mulheres, também, que tenham o temor do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.